chegou o momento de você tirar suas dúvidas no quadro Saúde Agora, oferecimento do Hospital Fornecedores de Cana, aqui de Piracicaba. E quem está conosco aqui, doutor Rogério Cardoso. Rogério, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem. É sempre um prazer estar aqui com você. O prazer é nosso em recebê-lo aqui, tirando as dúvidas da população. Doutor Rogério, que é urologista do Hospital Fornecedores de Cana, e hoje a gente vai estar conversando sobre a questão aí que, olha, quem já não teve, na verdade, não uma vez, não duas, até 3, 4 vezes, a questão da infecção urinária. Vamos conversar então com o Rogério para saber qual que é a causa, por que as pessoas têm tantas infecções na urina? A infecção urinária é uma patologia, uma doença bem comum, bastante comum. É muito comum em mulheres principalmente, mulheres com vida sexual ativa e também mulheres mais idosas. As mulheres mais idosas são mais frequentes ainda as infecções e a principal causa é o desbalanço hormonal causado por conta da menopausa. Isso aí é uma causa muito comum de infecção urinária em mulheres. Soma-se a isso outras causas, queda da imunidade. Então, doenças que levam à queda da imunidade, diabetes mellitus descompensado, depressão, tumores, cânceres, pessoas em vigências de quimioterapia. Mas o mais comum mesmo, na verdade, a causa mais comum é a infecção causada na mulher mais idosa, geralmente provocada por um desbalanço hormonal decorrente da menopausa. É a causa mais bastante comum. Para o homem não é tão comum a infecção urinária? Perfeito, isso é muito legal, essa pergunta é muito legal. Mulher é comum ter infecção. Homem não é comum ter infecção de urina. Quando o homem tem infecção de urina, nós precisamos ficar com a pulga atrás da orelha. Precisamos pesquisar uma outra doença, na verdade, para ver se não se trata de uma outra patologia, que se chama prostatite. Às vezes, o quadro inicial é como se fosse somente uma infecção de urina. Mas aí você precisa fazer um exame de ultrassom, fazer um exame de toque retal, para ver se na verdade o germe, a bactéria não está alojado na próstata. Olha só. O tratamento é muito similar. Ocorre que com a prostatite, se for realmente prostatite, e num grande número de vezes nos homens é prostatite, o tratamento é feito por mais ou menos 21 dias. Ao contrário de uma infecção de urina simples, que normalmente é de 7 a 10 dias. Estamos ao vivo aqui, o doutor Rogério está conosco, estamos conversando sobre infecção urinária. Você pode participar, mande sua pergunta pelo WhatsApp 991411048 ou pode ligar para nós e fazer a pergunta ao vivo nesta sexta-feira, 2534-1234. Diga, Maria tem pergunta. Boa noite, doutor Rogério. Primeira vez aqui em 2016, hein? Muito prazer, Maria. É uma honra, um prazer estar aqui junto com você e com o Neto. Com você agora e com o Neto as outras vezes. Muito é um prazer muito doutor. grande. Obrigada. Olha só, pergunta chegando lá de Santa Terezinha, ela não quis se identificar. Ela diz, quando a infecção urinária se torna grave e vira pielonefrite, é isso, doutor? Pielonefrite. Então, o que ocorre? Olha, nós temos 2 tipos de infecção urinária, basicamente. Quando o paciente, a pessoa fala infecção urinária de uma maneira genérica, geralmente ele está se referindo a cistite. Cistite é a infecção urinária da bexiga. A pielonefrite é a infecção dos rins. Então, normalmente, a infecção na mulher, no homem também, mas mais na mulher, que é muito mais comum, ela começa como cistite. Então, geralmente, é um quadro caracterizado por ardor para urinar, necessidade de ir ao banheiro várias vezes e cada vez que vai, faz pouquinha quantidade, sangramento, é mais um desconforto. Essa cistite não tratada de maneira adequada pode fazer com que os germes subam para os rins. E aí dá um quadro de pielonefrite. A pielonefrite é uma infecção dos rins grave. É uma infecção que tem a mesma gravidade de uma pneumonia. Geralmente o paciente apresenta febre, queda do estado geral, fica mais acamado, não quer saber de se alimentar
é uma patologia que potencialmente, se não for tratada, pode levar ao óbito. Diferente da cistite, que geralmente é uma infecção muito tranquila, se trata por poucos dias, é muito simples de tratar. O próprio paciente reconhece quando está com essa patologia. Agora, a infecção de urina alta, que nós chamamos, a pielonefrite, que é a infecção de um rim ou dos dois rins, é uma infecção mais grave. Se não tratada adequadamente, pode evoluir para o óbito. Tem a mesma gravidade, uma gravidade similar à da pneumonia. Agora, a cistite, ela pode caminhar, quer dizer, a bactéria que você está ali, sentiu, né, olha, fui urinar, eu senti uma ardência, estou urinando um pouquinho, aí eu isso aí acho que é uma infecção urinária, eu vou tomando um remédio aqui, tomo, né, um relaxante muscular, bebo água. Ela pode caminhar, então, para um estado pior. Na maioria das vezes, a pielonefrite, que é a infecção dos rins, ela evolui a partir de uma cistite mal tratada ou não tratada. Exatamente isso, né? Dificilmente começa já como pielonefrite. Num grande número de vezes começa na bexiga, na forma de cistite, não tratada, demorou-se muito tempo para tratar, tratou inadequadamente, esses germes sobem, ascendem para o rim e desenvolvem a pielonefrite. Aí é uma infecção do parênquima renal, é uma patologia bem mais grave que tem que tomar cuidado com ela. Deixa alguma sequela, Rogério? Ela pode deixar sequela, a pielonefrite, pode diminuir a função do rim, pode deixar cicatriz no rim. O bom é que na maioria das vezes, quando tratado de maneira adequada, não deixa sequela, mas eventualmente pode ter déficit da função do rim, o rim ficar com cicatriz, pode sim. E o tratamento também é um pouco mais longo. Diferente da cistite, que o tratamento aí é 3, 7 dias, sim. Geralmente a pielonefrite, que é a infecção dos rins, é em torno de 21 dias o tratamento. Tratamento com antibióticos. Com antibiótico. Às vezes você precisa até internar a pessoa para começar o esquema de antibiótico internado e depois, conforme ele vai melhorando clinicamente, você complementar os 21 dias com ele tomando o medicamento em casa. Olha, a Antônia Márcia Siqueira deixa uma pergunta para nós aqui. Ela pergunta o seguinte: quando eu tiver com infecção urinária, é interessante tomar bastante líquido ou não? Reduzir a quantidade de líquido. Ela pergunta também sobre o suco. Ela não colocou que suco. Que suco que é que toma? Alguém sabe? Cranberry. Isso, acho que é. Ela falou que tem um suco especial que ajuda a limpar a urina. Ela está dizendo aqui. É verdade esse suco? E tem que beber bastante água? Sempre, Neto. A ingestão de líquido, de 2 a 3 líquidos diariamente, salvo se a pessoa tem uma contraindicação, problema cardíaco, dialisa, coisas do tipo. Mas se não houver contraindicação, de 2 a 3 litros de líquido ao dia, tendo ou não infecção. Então, a primeira pergunta. A segunda, esse suco, o cranberry, que nós podemos tê-lo na forma de suco, de comprimido, hoje em dia na forma de sachê, ele não serve para tratar a infecção de urina. Ele serve para quê? Para melhorar a imunidade do trato urológico e evitar que a paciente tenha no futuro outras novas infecções. Então ele serve como um tratamento preventivo para outras novas infecções. Ele não serve como tratamento. Ele não substitui o antibiótico. Né? Se está com infecção, o tratamento é antibiótico. Curou a infecção, resolveu a infecção e nós vamos tentar prevenir outros novos episódios, aí está muito bem casado o uso desse suco, o cranberry. Que é uma fruta, na verdade, né? 2534-1234, estamos ao vivo aqui no programa Piracicaba. Agora tem perguntas com a Maria, você pode ligar para nós pelo telefone, o 2534-1234, pode mandar sua pergunta também pelo WhatsApp 99141-1048. Diga, Maria. O doutor já até deu uma explicação rápida, mas talvez entrar mais em detalhes. Doutora Juliana pergunta pelo WhatsApp o que provoca a cistite. A cistite, bom... a infecção de urina, então a cistite é a infecção de urina da bexiga, caracterizada por ardor para urinar, necessidade de ir ao banheiro toda hora e quando, às vezes que faz em pouca quantidade, às vezes um pouco de sangramento. O que dá a cistite? Então, algumas causas, né? Então, mulher na menopausa, você tem um desbalanço hormonal, falha os ovários, tem uma modificação do perfil hormonal e isso favorece a cistite.
Relação sexual, eventualmente, em algumas pacientes, favorece a cistite. Você não ter uma ingestão de líquido adequada, não estimular a diurese diariamente, favorece o desenvolvimento de cistite. Presença de cálculos, de pedras no trato urinário, favorece também a cistite. E qualquer situação em que a pessoa fique imunossuprimida, que caia a resistência dela. Então, depressão, pessoas que não dormem adequadamente, algumas mulheres que fazem esses regimes um pouco enlouquecedor, que é perder 10 quilos, 15 quilos em um curto espaço de tempo, pessoas com diabetes descompensado, pessoas que fazem tratamento para tumor, para neoplasia, para câncer, em vigência de quimioterapia. Então, todas essas situações são situações em que a imunidade dá uma debilitada. E isso acaba sendo uma porta facilitadora para a cistite. Então, a partir daí, a pessoa desenvolve cistite. Segurar, né, o xixi, doutor, isso também, agora não dá tempo, vou fazer mais uma coisa, e vai segurando, a hora que você viu, passa o período todo e não vai no banheiro. Isso também pode Perfeito, prejudicar? olha, algumas mulheres têm a bexiga naturalmente colonizada. O que é isso? Tem um pouco de bactérias lá, mas que a bactéria não desenvolve doença. O que ocorre? Quando você vai várias vezes ao banheiro, estimula o xixi, estimula a urina, você vai automaticamente lavando a bexiga e você impede o acúmulo de grandes quantidades de bactéria e de xixi velhos, vamos dizer assim, dentro da bexiga. Quando você fica postergando, fica adiando a micção, a diurese, esse xixi velho fica acumulado e é um prato, um caldo de cultura para as bactérias se colonizarem e desenvolver cistite. Então, tanto fezes quanto urina, diurese, à medida do possível, tendo a necessidade de fazê-la, não tem por que hesitar, não tem por quê. Olha, Antônio Carlos também fazendo uma pergunta aqui, foi à praia ao final do ano e a esposa pegou uma infecção urinária na praia. Ele fala se é comum você pegar na água a infecção urinária, pegar as bactérias na água, se tem alguma coisa relacionada, Rogério? Não, normalmente não. Normalmente não é comum você ter infecção urinária pego pela água, normalmente não. O que provavelmente teve aí foi uma coincidência. Como dificilmente, provavelmente, não vai com tanta frequência assim à praia. Como desenvolveu a infecção de urina lá na praia, a primeira coisa que a pessoa tenta correlacionar é com esse fato. Mas a regra não. Se talvez procurar um pouquinho mais, dar uma pensadinha melhor, se encaixa em um desses quadros aí, que nós acabamos de citar, né? Alguma situação de estresse, alguma debilidade do trato imunológico, presença de cálculo eventualmente, alguma situação. O fato em si de entrar no mar, de se banhar, não é fator de risco para desenvolver infecção urinária. Estamos ao vivo aqui com o Dr. Rogério que faz parte do quadro de médicos do Hospital Fornecedores de Cana. E o quadro é o Saúde Agora, o quadro aí que há 5 anos atende aí as dúvidas da população durante o programa Piracicaba Agora. E chegou uma pergunta por telefone e deixou aí escrito com a Ana, é isso, Maria? É isso mesmo, doutor. Foi a Isabel, lá do bairro Algodoal. Ela pergunta, depois que toma o remédio por 7 dias para infecção urinária, tem que fazer o exame novamente? Olha, idealmente, a situação mais ideal que nós temos, qual é? Você está com um quadro de infecção de urina, um quadro característico clínico, você colhe um exame para entrar com tratamento. Ocorre que nem sempre, na maioria das vezes, você tem esse exame com facilidade disponível. Às vezes você consegue fazer, mas demora para se ter um resultado. Então você acaba fazendo um tratamento que nós chamamos de empírico. Você dá um antibiótico para a pessoa, que na grande maioria das vezes funciona muito bem, mas que num percentual pequeno de vezes não dá resultado. Porque você está tratando uma bactéria sem saber se ela é sensível àquele antibiótico que você está dando ou não. Né? Você não tem um exame prévio para fazer o tratamento. Às vezes o exame não está disponível, às vezes não deu tempo de sair o resultado. Então você entra de forma empírica, sem ter uma certeza absoluta que o tratamento está sendo eficiente. Mas com os sintomas já avaliando... Exatamente, baseado nos sintomas. Aí o que a gente faz? Depois dos 7 dias, para checar se o resultado foi satisfatório, nós costumamos pedir um exame de controle. Se você consegue fazer o tratamento com o exame em mãos, com a cultura em mãos, e dá para discriminar, olha, essa bactéria que você tem é sensível ao antibiótico X.
documentado. Você faz o tratamento dessa forma, depois do término do tratamento, você nem precisa checar o resultado. Agora, na maioria das vezes, você faz o tratamento sem o exame. Então, depois de 7 dias, é bom você checar se ele foi eficiente. Agora, há a possibilidade, Rogério, de durante um período você se sentir bem, no caso das mulheres, né? Olha, tá tudo bem, tô tranquila, mas a bactéria ela tá evoluindo ali. Ela fica em silêncio ou não? Ela vai provocando sintomas? Olha, existe um tipo específico de infecção urinária que chama infecção assintomática. Então, a mulher tem, se você fizer o exame nela, ela tem sempre a bactéria lá, né? Só que ela não tem sintoma, né? Então, algumas mulheres, um público específico, mulheres diabéticas, mulheres que têm a imunidade baixa, a gente opta por fazer o tratamento mesmo sem que ela tenha sintoma. Certo. Justamente por conta disso. Porque de uma hora para outra, aquela infecção, aquela bactéria que está assintomática pode explodir e virar uma coisa mais grave. Mais grave que eu digo é uma infecção renal, a pielonefrite. Então, esse público, criança, é muito comum isso, né? Recém-nascido, pacientes diabéticas, pacientes que fazem tratamento oncológico, que a imunidade é muito baixa. De uma hora para outra, aquela infecção que está assintomática, ela pode aflorar e dar uma infecção grave. Então, nós optamos, na medida do possível, para deixar a urina estéril, sem bactéria nenhuma. Sem bactéria nenhuma. Estamos ao vivo aqui, você pode tirar suas dúvidas, liga para nós, 2534-1234, 2534-1234, tira suas dúvidas, tomado, fica à vontade, Rogério, pode tirar suas dúvidas conosco aqui, tá bom? O Rogério está presente, urologista, e vai estar respondendo, ou pelo WhatsApp, está chegando pergunta pelo WhatsApp, 99141-1048, pergunta com a Maria, diga, Mar. Olha, é do centro, ela não quer se identificar, doutora, ela disse que já teve algumas vezes infecção urinária e ela pergunta se existe alguma medida para prevenir. Tem sim. Então, a infecção urinária de repetição é uma infecção caracterizada por 3, 4 episódios durante um ano. Se você tem 1, 2 episódios, você considera normal, né? Como uma outra infecção qualquer. Acima de 3, 4, você considera infecção de repetição. Você faz o tratamento do episódio da infecção e aí nós damos alguns medicamentos para tentar melhorar a imunidade e evitar que essa pessoa tenha outros novos episódios. Uma opção. Um tratamento mesmo. Exatamente, um tratamento por... Aí tem alguns esquemas, mas um deles, por exemplo, um medicamento que a gente usa é o cranberry. A gente pede para fazer uso durante 6 meses, por exemplo, né? Na forma de suco, na forma de sachê, na forma de cápsula, de comprimido. Uma outra opção que nós temos é um medicamento chamado Urovaxon, que tem também uma capacidade de fortalecer o sistema imunológico. Ou então nós usamos um outro medicamento que chama macrodantina. É um comprimido, um antibiótico numa dose bem baixa, não para tratar, para prevenir durante um período de 3 a 6 meses também. Então, quando a infecção é de repetição, você cura, trata o episódio da infecção aguda e depois faz um tratamento por 3 a 6 meses para procurar evitar que ela tenha outros novos episódios. Ao vivo aqui você faz sua pergunta, 2534-1234, 2534-1234. Olha, você respondeu uma do rapaz que falou sobre a esposa, né? E aqui a pergunta é o seguinte, no verão, no caso, aumenta as infecções, aumenta por conta do verão, Rogério, e as mulheres ficam com roupa íntima, no caso das mulheres ficarem com roupa íntima durante mais tempo, isso pode prejudicar e provocar também? Isso também é um problema, né? Então, no verão, nós precisamos ficar esperto com o seguinte, aumentar a ingestão de líquido. Nós perdemos uma boa quantidade de água via transpiração. Pelo suor, então nós precisamos aumentar a ingestão de líquido. Então, no verão ocorre isso. A mulher tem ainda uma coisa assim que ajuda a atrapalhar ainda mais, que é o quê? Que são as roupas íntimas, exatamente isso, né? Então, geralmente, as peças íntimas, calcinha, eventualmente absorvente, calça jeans, criam um ambiente na região da vagina, do períneo, de hostilidade, com uma ventilação muito ruim. Então, isso favorece a infecção da vagina, que também, infecção da vagina é um fator de risco para a infecção de urina. O que ocorre? As bactérias que saem da vagina
passam em torno do canal do xixi, da uretra e sobem para a bexiga e desenvolvem infecção de bexiga. Então é muito comum no verão isso dar uma piorada ainda mais. Né? Então o que geralmente se orienta? Na medida do possível, usar roupa de algodão. Que a ventilação é bem melhor. Né? Então você melhora aquele ambiente de hostilidade, melhora a ventilação, tira aquele ambiente ruim da vagina, do períneo, dos grandes lábios e com isso diminui as infecções de urina. A questão também de calça apertada, calça jeans apertada também provoca esse tipo de problema. Perfeito. Tanto em mulheres e em nós homens também o problema da bala no post-it, né? Ventila-se muito mal na região do períneo, né? Cria um ambiente de hostilidade, aumenta muito a temperatura. Isso é muito fácil para o desenvolvimento e proliferação dos germes. E com isso aumenta o quadro de infecção. Perfeito. Corretamente. Chegando pergunta então pelo telefone com a Maria, né? Maria vai fazer a pergunta, você pode mandar a sua pergunta ou fazer ao vivo também. 2534 1234. Diga, Maria. Olha, tem pergunta pelo WhatsApp, tá chegando pelo telefone também, Neto. Vamos primeiro do telefone, doutor. Ela é lá do bairro São Judas, também não quis se identificar. Ela quer saber mais sobre os sintomas da infecção nos rins e qual o tratamento. Tá, então os sintomas de infecção no rim se chama pielonefrite. Para quem gosta bastante de procurar as coisas no Google, digita lá, sai lá, dá para você dar uma pesquisada. Então, a infecção da bexiga, cistite, a dos rins, pielonefrite. É uma infecção grave. O quadro de infecção pielonefrite é um quadro de dor na região lombar, então dor nas costas, do lado do rim acometido, geralmente febre, coisa que na cistite só não dá, queda do estado geral, a pessoa não quer comer, fica cabisbaixa, né? Fica um pouco mais chorosa. Então é um quadro que simula mais ou menos um quadro de pneumonia, equivale à gravidade de um quadro de pneumonia. O tratamento é feito com um antibiótico um pouco mais potente normalmente do que se usa para bexiga. E o tratamento também é um pouco mais longo. Geralmente a cistite, a infecção da bexiga, o tratamento é por 3, 7 dias, aí está muito bom. A infecção do rim, a pielonefrite, geralmente é em torno de 21 dias. Então, um antibiótico um pouco mais potente e um tempo maior que a infecção da bexiga. 21 dias de tratamento. 21 dias normalmente. Tem pergunta, tem telefone também. Vamos primeiro para o WhatsApp. Diga lá, Maria. A pergunta lá do bairro Iá, doutora, ela diz, uma dúvida, tenho infecção há 3 anos, tomo antibióticos e não abaixa. Dessa vez deu 17 mil. Até quanto é normal, doutor? Bom, esse 17 mil aí, eu considero que seja leucócitos, embora ela não tenha dito aí. Né? O normal aí, para essas células, até uns 10, 12 mil mais ou menos. Mas aqui, o interessante para essa paciente seria fazer o quê? Não é exatamente esse exame de urina, esse aqui é a urina 1 que a gente fala. É aquele exame que você vai lá na emergência, ele sai em 2, 3 horas. O ideal aqui é colher uma cultura de urina. Cultura de urina. O que é a cultura? É aquele exame que mostra qual a bactéria que você está e qual é o antibiótico que dá para ser usado. Porque uma coisa que ocorre, você está com uma eventual bactéria, né? E alguns antibióticos são sensíveis, outros são resistentes. Você não sabe a princípio. Você pode entrar com um antibiótico que é resistente. Com isso, ela não tem uma melhora, uma eliminação da infecção nunca. Fica sempre esse quadro arrastado. Então seria bom aqui ela colher um exame de urinocultura, cultura de urina. Sabe qual é a bactéria e sabe qual é o antibiótico que dá para ser usado, né? E esse número, 17 mil, o limite aí é 13 mil mais ou menos, 12 mil hoje em dia, mas ele não é tão importante assim. Não é o mais importante na verdade. Tá aí, estamos ao vivo com o Dr. Rogério, tirando as dúvidas da população de Piracicaba. É o quadro Saúde Agora, o oferecimento do Hospital Fornecedores de Cana. Tem telefone. Alô, boa noite. Boa noite. Boa noite, quem está falando? Dirceu. Ô Dirceu, tudo bem com o senhor? Qual que é o bairro que o senhor mora? Tudo bem. Então tá bom. Qual que é o bairro do senhor? Do bairro Jardim Brasília. Jardim Brasília. Pode fazer a pergunta. O Dr. Rogério, ele está te ouvindo. O negócio é o seguinte, faz 1 ano que eu tive infarto e eu usava o Viagra, agora não posso usar mais o Viagra. Tem o outro medicamento que faz efeito igual ao Viagra? Pois não.
Embora não seja de infecção de urina, posso responder? Pode, por favor, fique à vontade. Bom, então aí é um outro assunto que é a disfunção sexual. O que ocorre? Hoje em dia, para a disfunção sexual masculina, os medicamentos mais usados são Viagra e os outros similares a ele, Levitra e Cialis. Ocorre que pessoas que tiveram eventos coronarianos recentes, não dá para usar esses medicamentos. É proscrito, não dá para usar. Não pode usar. Não teve pode um problema usar. cardíaco, não pode usar esse tipo de medicamento. Inclusive, se chega um paciente com a gente e você assim não tem uma certeza absoluta, o paciente fica meio em dúvida, você pede para ele passar no cardiologista e ver como que está o coração. Por quê? Porque durante o ato sexual, você pode ter muito sangue para o pênis e faltar sangue no coração e ele ter um quadro mais grave, um outro infarto, alguma coisa semelhante. Então não dá para usar nem o Viagra, nem o Cialis, nem o Levitra. Nós temos alguns outros medicamentos que dá para ser usado. Não são medicamentos tão bons assim. São medicamentos que nós chamamos de segunda linha, que nós não usaríamos se não fosse um paciente que tem infarto, AVC, alguma coisa assim. Por exemplo, um deles chama-se Iomax. Iomax é um comprimido, um medicamento que se toma de 8 em 8 horas, né, diariamente. Ele tem um efeito um pouco inferior a esses outros, ao Levitra, ao Cialis, ao Viagra, mas é o que dá para a gente usar nesse público. E tem uma melhora, o paciente normalmente refere uma melhora, só que não tão boa quanto se fosse essas outras drogas. Tá? Então tem algumas alternativas sim. Tá certo. 2534-1234, estamos ao vivo com o programa Piracicaba Agora. Você pode fazer sua pergunta. Chegando pergunta então com a Maria. Diga lá, Maria. Olha, a pergunta veio pelo telefone também, doutor. Ela quer saber se existe alguma incidência maior ou menor da questão dos absorventes íntimos ou o normal, né? Para infecção de urina? Se pode favorecer, se tem alguma relação. Não, normalmente não. O que nós temos aí é o seguinte, né? Que se você criar um ambiente de hostilidade, um ambiente que dificulta a ventilação, um ambiente que tenha muita química na região do períneo, na região dos grandes lábios, seja pelo absorvente, seja pela peça íntima ou até pela roupa de cima, pela calça, um ambiente que dificulte muito a ventilação ou que tenha muita química, hoje em dia tem bastante, né? Ou muito perfumado, enfim, que tenha muito produto, isso pode criar um ambiente de hostilidade, alterar a flora dessa região, com isso favorecer as vaginites, que nós chamamos, que é caracterizado por quê? Pelo quê? Aquela secreção esverdeada, amarelada, fétida, que sai da vagina. Aquela secreção favorece, desenvolve os quadros de infecção de urina. Esses germes saem da vagina, sobem pela bexiga e vão dar infecção na bexiga, né? Então, agora, esses germes, como é que é o tratamento? Apenas mudar o hábito da pessoa? Mudar mesmo? O hábito da pessoa e na vigência de dessa infecção da vaginite bacteriana, vaginose bacteriana, tratamento com antibiótico também. Muito tranquilo de ser tratado. Os ginecologistas fazem o diagnóstico com muita facilidade, né? Dá para você fazer clinicamente, com o exame físico, e faz o tratamento também com antibiótico. Muito simples de ser feito. Entendi. Né? Então, mulheres que têm essas infecções de vagina de repetição são candidatas a desenvolver também infecção de urina de repetição. Entendi. Estamos ao vivo aqui, 2534-1234, sexta-feira, dia do quadro Saúde Agora, tirando suas dúvidas, né? Estamos aqui com o profissional, o Rogério, né, que é urologista do hospital, respondendo as perguntas aí da população. Mais perguntas chegando então pelo telefone, vai lá, Maria. A pergunta agora é da Lúcia, da Vila Resende, doutor. Ela diz que ela levanta 3 vezes, no mínimo, à noite para urinar. Ela pergunta se isso é normal. Aí. Não é normal, né? Normal é se deitar à noite, na medida do possível, e levantar no outro dia, né, para urinar. O que ocorre? Precisava dar uma investigada boa, conversar detalhes com você, mas na maioria das vezes, nós já dissemos isso aqui outras vezes, trata-se de um quadro que se chama bexiga hiperativa. Bexiga hiperativa. Essa bexiga hiperativa é caracterizada por uma vontade desesperadora da pessoa ir ao banheiro e, se não for, acaba perdendo xixi na calcinha.
Então, o que ocorre? Nós temos um certo domínio sobre a contração da bexiga. Nesses casos de bexiga hiperativa, você não tem esse domínio. Um pouco de urina só na bexiga é o suficiente para ter uma vontade desesperadora de para acordar, de acordar a pessoa. Exatamente, suficiente para acordar e a pessoa ter que ir ao banheiro, né? Então pode ser um quadro de infecção, pode ser outras coisas, mas na maioria das vezes esse quadro é um quadro de bexiga hiperativa, que o tratamento é clínico, hoje muito tranquilo, tem muitos medicamentos para se usar, fácil de se tratar, né? Então, na maioria das vezes é um quadro de bexiga hiperativa, que acomete quase 20% das mulheres. Olha só, quase 20%. É uma patologia muito comum, muito pouco divulgada, mas acomete cerca de 20% da população feminina. Rogério, o sabonete íntimo, ele ajuda a combater as bactérias, portanto, se evitar a infecção urinária, ou não tem nada a ver? Ele, na verdade, quando se usa o sabonete íntimo, você está higienizando a região do períneo, né? Então, o introito, a região dos lábios, para infecção de urina propriamente dita, ele não vai ter grande papel. Ele pode evitar a infecção da vagina, aí, da região dos grandes lábios, e com isso, também indiretamente, a da bexiga. Mas ele não vai ter uma ação direta. Sobre evitar a infecção da bexiga. Perfeito. Rogério, quero agradecer mais uma vez a sua participação aqui no programa Piracicaba Agora. Muito obrigado, viu? É sempre uma honra estar com você aqui, com a Maria agora. É sempre um prazer. Obrigada. Quando necessário, estamos aqui para dar nossa contribuição. Ótimo, sua contribuição. E parabéns pelo programa. Muito obrigado. Contribuição excelente aí junto ao Hospital Fornecedores de Cana, esclarecendo a população, dando esse retorno dos profissionais que aqui estão. Muito obrigado, Rogério. Estou sempre à disposição e parabéns pelo programa. Valeu. Obrigado. Você acompanhou o quadro Saúde e agora oferecimento do Hospital Fornecedores de Cana aqui de Piracicaba.